Então, o Dr. Fernando Máximo e o Dr. Israel trabalharam muito, junto com todas as suas equipes, para que nós pudéssemos chegar a esse momento. Todas as propostas de licitação, propostas a serem encaminhadas, deverão ir para a SUPEL, onde será analisada pela nossa equipe. E nós temos aí uma consultoria que tem funcionado muito bem, que é a B3 da Bolsa de Valores. Então isso nos permite mais transparência, demonstrar seriedade e saber que nós, de fato, teremos o início da construção desse novo hospital, tudo dando certo, e Deus tem atuado para que dê certo, ainda a partir desse ano de 2021. Nós iniciaremos a construção desse hospital tão importante. Nesse hospital nós teremos 399 leitos, uma capacidade muito maior do que a capacidade que nós temos hoje no João Paulo II. E também permitirá com que nós possamos atender a várias especialidades, tais como oftalmologia, neurocirurgia, cardiologia, psicologia, enfim, uma série de especialidades para atender a nossa população. Com isso, a gente demonstra que é possível fazer o trabalho da administração pública com seriedade, com transparência, com honestidade e aplicando os recursos onde eles de fato devem ser aplicados. Um outro aspecto importante é que nós conseguimos, no governo do estado de Rondônia, fazer economias. E essas economias nós aplicamos em projetos que venham a trazer a melhoria para o estado de Rondônia, para a nossa população, atendendo não só as estradas, mas também atendendo as ruas, a infraestrutura dos municípios. Então, nós economizamos 300 milhões de reais, conseguimos trabalhar nisso, em todas as secretarias, para a parte de infraestrutura, ou seja, a parte que deve ser utilizada na questão de obras públicas, para que nós pudéssemos aplicar nos 52 municípios. Então, nós criamos 3 projetos. Projeto Tchau Poeira, que é para ajudar os municípios. Então, os 52 municípios do estado de Rondônia serão beneficiados com essa ação, que é recapeamento de vias, também asfaltamento de algumas áreas também. Então, das áreas públicas municipais, e é algo que é extremamente importante para a nossa população, porque eu sou um governador municipalista e eu quero que isso de fato aconteça, que não fique só nas palavras, mas fique também nas ações. Uma outra questão que nós apresentamos também foi o projeto Governo na Cidade. A gente sabe que a nossa população, em breve a pandemia vai acabar, vacinas estão chegando, já vou falar das vacinas, e em breve a nossa população necessita de ter uma infraestrutura adequada para atendimento. Então, nós fizemos uma praça num distrito aqui de Porto Velho, de União Bandeirantes, e eu vi que aquilo ali foi uma obra boa, porque a população tem aonde ficar, tem aonde fazer atividade esportiva, tem aonde se encontrar. Então, eu decidi ampliar isso para outros municípios. Então, nós temos o Governo na Cidade, onde nós estaremos construindo essas infraestruturas, esses equipamentos públicos, para poder atender a nossa população. Isso tudo em parceria com os 52 prefeitos. Então, nós estaremos em parceria, trabalhando com o DR, trabalhando com a CEOSP, destinando 110 milhões de reais do orçamento, do financeiro do governo do estado, para poder atender aos 52 municípios. E nós temos já grande parte dos projetos já pré-prontos para que nós possamos implantar. Também fizemos o governo na área rural, governo no campo, porque o nosso estado ele é voltado para a agricultura, para o agronegócio. Então nós precisamos atender os pequenos produtores, tanto do nosso município de Porto Velho,
como também dos demais municípios, 52 municípios. Então, nós colocamos 10 milhões de reais de recursos do governo do Estado para poder atender a questão do campo, atender os pequenos produtores, fazendo com que eles tenham horas máquinas, o que é extremamente importante para a produção, para o aumento da produção, e também eles tenham a dignidade para poder trabalhar a melhoria da infraestrutura das suas ações. O governo do Estado também já produzia calcário há mais de 10 anos, 10 mil toneladas ao ano. Nós produzimos no ano de 2020 180 mil toneladas de calcário, só em 2020. Era 40 mil toneladas ao ano durante os últimos 10 anos, nós produzimos 180 mil e devemos dobrar agora esse ano de 2021. Estamos trabalhando firme para aumentar a nossa produção. Nós também estamos atuando em conjunto com os nossos deputados. Então, a maioria dos nossos deputados, 22 deputados para ser mais exato, aprovaram os 3 projetos e, imediatamente, nós iremos dar continuidade a eles. Então, quero aqui, de antemão, agradecer aos nossos deputados estaduais, através do nosso presidente da Assembleia Legislativa, deputado Alex Redano, que prontamente, agora, na terça-feira passada, recebeu e aprovou todos os projetos. No total, mais de 800 milhões de recursos para que nós possamos fazer o Estado funcionar. Um outro aspecto importante e que não pode ser deixado para trás é a questão do decreto. Nós fizemos um novo decreto essa noite, para ser mais exato, nessa madrugada, depois dos vários estudos, nós decidimos fazer com que todos os meios de comercialização possam estar funcionando seguindo os cuidados devidos em relação à pandemia. Ou seja, será cobrado o uso de máscara, o uso de álcool 70 para poder fazer a higienização das mãos, também ou álcool gel para fazer essa higienização e seguindo os limites que o decreto determina, 30% na fase 1. O que altera nisso daí? Altera que também os bares, que é um segmento que tem sofrido bastante, após conversar com integrantes desse segmento, nós decidimos, então, fazer a abertura deles, seguindo o percentual de 30% e poder funcionar até às 23 horas, todos os dias. As escolas permanecem funcionando da forma como estava previsto no decreto anterior. Um percentual das escolas particulares podendo funcionar presencialmente, mas nas escolas públicas do governo do Estado e demais, preferencialmente mantendo a distância, até porque nós estamos conseguindo controlar a questão da pandemia, graças à ação firme da nossa Secretaria de Saúde, que tem, inclusive, também feito vários drive-thrus para poder garantir e poder levantar quem são as pessoas que estão acometidas com a Covid-19. Várias vacinas do governo federal já chegaram ao estado de Rondônia. Nós temos um grande número de pessoas vacinadas. E é importante lembrar, conversando com o nosso secretário Fernando Máximo, a afirmação dele é que as pessoas que foram vacinadas não estão mais ocupando leitos de UTI ou leitos hospitalares, o que nos dá a segurança de que a vacina ela tem um efeito positivo. O governo do estado de Rondônia fez contrato com o Fundo Nacional Russo, diretamente do fundo, através do consórcio de governadores. Alguns governadores adotaram essa postura, para que nós pudéssemos, então, trazer a vacina da Rússia diretamente para os nossos estados, seguindo o Plano Nacional de Imunização aqui dentro do estado. Então, a nossa Anvisa do governo federal já está na Rússia e nessa semana que vem já foi liberada pelo presidente russo para que pudesse fazer todas as análises
necessárias em relação a essa vacina. Então, após essas análises e a liberação da Anvisa, nós estaremos, se Deus quiser, podendo trazer essas doses ao nosso estado e poder imunizar e garantir mais ainda a segurança da nossa população. São ações pontuais, ações certeiras para poder atender a nossa população, para poder fazer com que a nossa população tenha mais tranquilidade de caminhar, de reunir, né, de poder voltarmos em breve a ter nossa vida normal e podermos não estar mais aqui no ambiente tendo de usar máscaras. Então, eu desejo que o nosso estado progrida cada vez mais. Mais informações nós temos aqui com o nosso secretário de saúde, também com o nosso superintendente de licitação, que poderão também estar retirando todas as dúvidas dos senhores e das senhoras nesse momento. A pandemia, ela vai acabar e nós precisamos seguir em frente. Por isso, apesar de nós não termos as aulas presenciais, estamos com as aulas online, inclusive os meus filhos estão estudando online, que eu tenho crianças na minha casa, mas nós estamos investindo em infraestrutura das escolas. Então, aquelas escolas que eram de latão, de containers, nós estamos, aos poucos, retirando todas essas salas, porque eu mesmo tentei ficar dentro de uma dessas salas e não suportei o calor, por 3 minutos. Então, assim como eu, certamente, numa sala cheia de alunos, é impossível de se trabalhar, fica ruim para os nossos professores, para os nossos profissionais que trabalham com a educação. Lá em Pimenta Bueno, eu tive a alegria de visitar uma das escolas que eu coordenei no passado na educação integral. Nós investimos 4 milhões de reais naquela escola. Uma escola que não tinha nenhuma estrutura, hoje ela tem salas de primeira qualidade, existe também um grande local para poder, uma quadra coberta, mas uma quadra poliesportiva de primeira qualidade para atender os nossos alunos, sala de música, ou seja, nós teremos o atendimento adequado dos nossos alunos, tanto nessa escola como nas demais escolas do estado de Rondônia. Eu programei o governo e planejei para poder trabalhar nesses 4 anos e deixar o governo do estado, o nosso estado, na verdade, em condições de ação. E eu não esperava que no ano de 2020 nós tivéssemos uma pandemia, mas Deus tem sido maravilhoso conosco e, graças a Deus, a administração correta e aos nomes que eu indiquei para ocupar cada uma das secretarias do estado, a gente tem conseguido alcançar recursos e fazer além do que nós esperávamos, mesmo no momento de pandemia. Que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado por essa oportunidade. E eu passo a palavra aqui primeiro para os nossos secretários, permanecerei aqui no local. Ok? Muito obrigado. Neste momento, ouviremos o Superintendente Estadual de Licitações, senhor Israel da Silva. Bom dia a todos. É uma grande satisfação que, de fato, como o governador já anunciou, hoje, sábado, iniciamos o procedimento externo da licitação com a publicação do edital para a construção do euro. Nessa parte inicial, fizemos o processo alinhado com a diretriz do governo Marcos Rocha, no sentido de aplicar, governador, muita transparência e publicidade para o processo. É um procedimento complexo de diversas fases, em que, em uma situação conjunta, em todo o procedimento feito em conjunto com técnicos capacitados da equipe, tanto da Superintendência de Licitação quanto da Secretaria de Saúde, foi possível que conseguimos publicar o edital com prazos e procedimentos céleres, visando aí atender uma diretriz do governo, que é fazer a demanda correta dentro da legalidade, da publicidade, de uma transparência e também produzir um resultado célere para a população. Então é com grande satisfação que anunciamos um procedimento que é novidade no estado de Rondônia
e também um instrumento que vai possibilitar, em curtíssimo prazo, cumprirmos com essa entrega para o governo e com a entrega para a população. A intenção é que o edital aberto hoje, nesta data, a partir de segunda-feira, inicie-se o prazo para as empresas interessadas participarem apresentando suas propostas, que nesta modalidade escolhida, que segue o rito de uma concorrência pública em regime diferenciado de contratação, possam as empresas apresentarem os seus planos de negócio e o Estado, então, pagar através do que chamamos de VPM, que um pagamento mensal para que as empresas possam, ao final da construção de todo o hospital, ele ser revertido para o Estado, para o governo do Estado de Rondônia e para a população aqui do Estado. Todo o procedimento foi muito bem estudado e todos com o apoio e a consultoria de empresas especializadas, como citou o governador, e todos os atos são feitos de maneira transparente e pública, fazendo com que todos os órgãos de controle, assim como a sociedade, possa acompanhar todo o procedimento e possa também, assim como fizemos lá no início com a abertura de audiências públicas, possam também participar do processo de escolha e de obtenção da proposta que é de fato vantajosa para o Estado de Rondônia. Nós aqui nos colocamos à disposição, a Superintendência de Licitação se coloca à disposição para questionamentos e esclarecimentos, como sempre tem feito, e dizemos que a nossa intenção é que o mais rápido possível, dentro de todos os procedimentos legais, que é uma orientação e uma diretriz determinada pelo nosso governador, sejam seguidas e, enfim, tenhamos aí um projeto de tão grande vulto e tão grande importância para o Estado de Rondônia. Vamos ouvir o secretário de Estado da Saúde, doutor Fernando Máximo. Bom dia a todos. Hoje é um dia de extrema felicidade para a gente. Quando o governador Marcos Rocha nos convidou lá atrás para ser secretário, ele falou assim: você trabalha há 9 anos no João Paulo e já viu muita gente sofrer nos corredores, no chão ali, e nós precisamos fazer um hospital novo. E ele falou: essa vai ser a maior missão sua na secretaria. Só que não, né? Só que não. Veio a pandemia. E a pandemia, todo mundo está vendo o que tem acontecido, ceifado vidas, deixado muitas famílias tristes, uma correria intensa nossa, trabalho dia e noite. O governador não descansa, a gente, um horário de descansar de 3 às 4, 5 da manhã, a gente está conversando, trocando mensagem, traçando estratégias. Mas mesmo com toda essa turbulência, essa tempestade que nós estamos vivendo aí há mais de um ano, hoje é um dia de muita felicidade, porque apesar disso, o governo do Estado de Rondônia está conseguindo lançar o edital para o novo Hospital João Paulo II, que é sonho dos rondonienses há mais de 20 anos. Esse hospital deveria estar pronto 20 anos atrás. Nós estamos com um déficit de 20 anos. E quem sofreu com isso, quem padeceu com isso foi a população. Estamos saindo de um hospital de 140 leitos, como o governador disse, para um hospital de 399 leitos, 400 praticamente. Um hospital de 4 salas de cirurgia para um hospital de 10 salas de cirurgia. Um hospital de 10 leitos de UTI para um hospital de 64 leitos de UTI. Com equipamentos super modernos, com sala de hemodinâmica para fazer os cateterismos cardíacos, as angioplastias cerebrais, angioplastia de aorta, angioplastia cardíaca, de coronárias. Então, assim, é um verdadeiro sonho que está se concretizando. O governador Coronel Marcos Rocha tem aberto todas as portas, eu agradeço aqui, governador, todas as portas do governo, priorizado a saúde, tanto na pandemia, mas também em outras situações, como, por exemplo, os senhores se lembram dos mutirões de cataratas, fizemos 5.000 cirurgias de cataratas, tivemos que parar por causa da pandemia, mas foi contratado 13.000 cirurgias, poderia chegar até 13.000. Agora, esse grande feito, que sim, houve um atraso por causa da pandemia, é óbvio, tudo no mundo atrasou nesse ano,
Nosso sonho era ter lançado esse edital bem antes, mas atrasou, infelizmente o mundo está atrasando, por causa dessa guerra que nós estamos vivendo, um período de extrema turbulência, um período de extrema dificuldade, mas é muito feliz, é muita felicidade para a gente estar aqui. Eu que trabalhei lá durante muitos anos, o governador que esteve muitas vezes no hospital, mesmo antes de ser governador, visitando amigos, depois de ser governador várias vezes comigo, esteve lá, e a gente sabe a dificuldade, o pior hospital de urgência e emergência do Brasil, palavras do próprio ministro da Saúde, falou para mim e para o governador, lá no ministério, quantos anos pessoas estão num lugar internadas onde chovia, tem teto, mas não tem paredes, as garagens, internadas e tomando chuva, e os profissionais também tomando chuva ali, quando o enfermeiro, o técnico ia lá aplicar uma injeção, se estivesse chovendo, molhava o vento, batia vento, molhava os pés, molhava o jaleco. Quantas vezes nós vimos essa cena ali no Hospital João Paulo II, e pensar que agora com esse modelo inovador, o Build-to-Suit, vai ser construído mais rápido, a empresa que constrói vai dar manutenção predial, que é uma das dificuldades que o governo tem, é de manter os prédios, por causa dos contratos, etc. Pensar que a empresa vai construir com materiais de primeiríssima qualidade, porque ela tem que dar manutenção predial. Então ela não vai colocar material ruim, porque se tiver um curto-circuito, se tiver problema na hidráulica, elétrica, na estrutura do prédio, ela vai ter que pagar multa, vai deixar de receber as parcelas mensais. Então a empresa vai fazer com coisas de primeira qualidade, diferente dessas obras antigas, feitas pelos governos, que o cidadão entrega a obra, está toda bonita, de vidros, elegante, na primeira chuva que dá, molha tudo dentro. Talvez vocês conheçam alguns lugares assim. Essa não, a empresa tem que dar manutenção predial, isso está no contrato. Então você paga as parcelas mensais, depois de 30 anos o prédio passa a ser do governo, quita-se esse prédio, passa a ser do governo, mas nesse interim as coisas são bem feitas ali. Então a gente está muito feliz, é um hospital grande, moderno, novo, bem equipado, entregue pelo governo Marcos Rocha para a nossa população, um sonho, um verdadeiro sonho. E por esse modelo inovador, moderno, Build-to-Suit, que vai garantir maior celeridade na obra e maior qualidade, tanto da obra quanto dos serviços prestados pela própria manutenção predial, que é por conta da empresa. Outra felicidade é que vocês têm observado que a nossa fila tem diminuído. Fila de UTI tem diminuído. 100% das UTIs ainda estão cheias no estado de Rondônia, mas as filas têm caído. Isso é muito bom, mas também as pessoas não podem se acomodar, de jeito nenhum. Temos que continuar mantendo o distanciamento social, evitando as aglomerações, usando as máscaras, higienizando bem as mãos. Se nós nos acomodarmos, a fila volta a crescer. E é tudo que nós não queremos. Mas é motivo de felicidade, sim. O governador ontem à noite, a gente conversando e ele falando, né? Caindo a fila, graças a Deus, mas não podemos relaxar, não podemos nos acomodar. É uma notícia que a gente está muito feliz de dar essa notícia, de falar que está diminuindo a fila, mas nos preocupa o fato das pessoas relaxarem. Ah, a fila está acabando, beleza, podemos fazer festa e etc. E não é nada disso. Nós devemos continuar mantendo toda a precaução, porque senão as coisas pioram novamente. Uma outra notícia boa que o governador pediu para a gente falar aqui é sobre o nosso barco hospital. Temos uma grande missão do barco hospital saindo dia 4 de maio de Guajará-Mirim. Serão 24 dias de missão. Ele vai subir o rio e vai até Pimenteiras do Oeste. Então vai atender populações, comunidades em Pimenteiras, Laranjeiras, Santo Antônio, Santa Fé, Porto Rolim, Forte Príncipe da Beira e também Pedras Negras. Então 24 dias de atendimentos, aproximadamente 5.000 procedimentos serão realizados no barco hospital do governo do estado de Rondônia, saindo nessa grande missão a partir do dia 4 de maio de Guajará-Mirim, indo até Pimenteiras para atender as nossas comunidades ribeirinhas, essas comunidades que têm sofrido. Teremos médicos para atender pacientes adultos, médicos pediatras para atender as crianças, enfermeiros, biomédicos, bioquímicos, vários profissionais, entregaremos medicamentos. É uma parceria do governo do estado de Rondônia com a 17ª Brigada de Infantaria de Selva, o Exército Brasileiro trabalhando junto com o governo, como sempre tem trabalhado aqui em Rondônia, e essa união faz a força, a gente consegue ser mais forte, atender melhor a nossa população, especialmente essas pessoas que estão isoladas nessas comunidades ribeirinhas, que têm dificuldade de atendimento médico, de consulta, de exames. Vários exames são realizados dentro do
do barco, consultas odontológicas, raio-x de dente, ultrassonografias, exames de sangue, distribuição de medicamentos. Então, é uma série de atendimentos e procedimentos que são feitos nessa missão, que são fundamentais, especialmente porque essas pessoas têm muita dificuldade de se locomoverem até as cidades para serem atendidas. Então, só notícia boa hoje, graças a Deus. Deus tem abençoado, Deus tem colocado a mão sobre o governo Marcos Rocha, sobre a Secretaria de Estado da Saúde, as demais secretarias, porque apesar da pandemia, apesar das mortes, apesar das dificuldades, nós temos vencido e temos muitas notícias boas para passar para o nosso povo, para a nossa gente que tanto sofre e anseia por essas notícias boas. Que Deus nos abençoe e nos livre dessa pandemia. Neste momento, daremos início às perguntas da imprensa. A ordem das perguntas será conforme a condução da mediadora Cíntia Xavier, chefe de redação da Superintendência de Comunicação. Eu tenho, interrompendo aqui, quebrando o protocolo, mas eu deixei de falar de um programa muito importante do governo do Estado, que é o PROAMP. Nós temos a questão de financiamento através do Banco do Povo, com recurso do governo do Estado, é entregue ao Banco do Povo para poder garantir financiamentos. Mas nós precisamos dar um passo ainda à frente. Então nós conversamos com a CEDIR, que é o Sérgio Gonçalves, que é o nosso superintendente de fomento, inclusive, trabalha com fomento para trazer empresas para Rondônia. E nós precisávamos criar alguma forma de ajudar aqueles que ainda não podiam estar atuando nas suas atividades. Então nós criamos o PROAMP, que é um programa que faz esse financiamento com juros muito abaixo dos juros bancários, ou seja, 0,39 ao mês, praticamente zero os juros. Então, pessoas físicas e microempresários com faturamento de até R$ 360 mil ao ano podem aderir a esse financiamento com essa taxa de juros de 0,39 ao mês e pegar até R$ 30 mil de empréstimo. Agora, vamos lá. De onde vem esse recurso para poder garantir o empréstimo? O governo do Estado de Rondônia, graças ao trabalho sério que nós temos realizado, como eu disse, conseguimos fazer algumas economias de investimentos. E isso não deixa de ser investimento na nossa população. Então, nós vamos dar a ignição inicial com R$ 10 milhões, recursos do governo do Estado, mas vamos captar recursos que existem nos bancos, no sistema financeiro como um todo, e vamos ter aqui no Estado a previsão de até R$ 50 milhões para essa finalidade, com mais R$ 50 milhões também para o próximo ano. E isso, assim como os recursos que o governo federal encaminhou diretamente às famílias, aqueles R$ 600, o que o governo do Estado também encaminhou diretamente às famílias, os R$ 200, tem mantido. O cartão escolar alimentação, que nós também criamos para garantir a alimentação, que acaba não sendo só do nosso aluno que está em casa, mas também da família desse aluno, também vai retornar agora. Estamos encaminhando o projeto, inclusive, à Assembleia Legislativa. Já está tudo organizado e ele vai voltar. Eu tenho certeza que os nossos deputados estarão aprovando essa medida. Então, um assunto importante é esse, a questão do financiamento com 0,39% ao mês, né? Juros muito baixo, e só é esse valor porque nós tivemos que colocar a taxa Selic de 2,75%. Então, isso, no final das contas, acabou dando um incremento ao valor que poderia estar muito próximo, mais ainda, do zero. Mas é um valor muito pequeno e que é útil para os nossos microempresários e também pessoas físicas. É mais uma notícia que eu queria dar e agradeço, então, a todos estarem aqui nos ouvindo nesse momento. Obrigado.
Pois não. O senhor ia dizer a respeito... Pedro, só um minutinho. As perguntas são pela ordem de chegada. Vamos respeitar, por favor. Quem vai perguntar agora? Quem vai perguntar agora é a TV Rondônia, a Yuri Vargas. Tá bem. Bom dia a todos, né? Sou Yuri Vargas, esse aqui já é meu amigo Edson Gabriel, obrigado pelos esclarecimentos. Governador, diante da sua fala, o senhor justificou, né, a questão do processo licitatório do novo João Paulo, que é muito aguardado, mas por todo o estado de Rondônia, então justificou um pouco, mas nos últimos 10 dias, não uma média móvel, mas houve uma média diária de 410 mortes, né? Segundo a média diária. De fato, além já da justificativa dessa licitação, que a gente sabe que tem todo o trâmite, vai demorar um prazo considerável diante da manifestação desse vírus, qual que é a base, né, que houve essa flexibilização para esse decreto? A pergunta é muito importante e a gente tem sempre que entender o seguinte: nós precisamos trabalhar pensando na economia e também na saúde da população. E a gente vê aí em todas as mídias, em todos os jornais eletrônicos, em todas as manifestações públicas da nossa população, a necessidade de trabalhar. E não existe decreto que consiga impedir que uma pessoa que esteja necessitando de levar a alimentação para sua casa, né, que está ali num estado de necessidade, que é a necessidade básica de alimentação, de trazer a economia para dentro da sua casa. Nós temos a sorte e as bênçãos de Deus de termos o nosso emprego garantido, tanto no setor público, como também os senhores que estão na questão da mídia, né, do jornalismo, têm essa garantia. Mas muitos que trabalham no setor comercial, pequenos empreendedores, têm sofrido ainda. Então, a gente precisa trabalhar, porque nós verificamos uma queda no número de contágio. Temos feito os drive-thrus em todo o estado e a gente vê que existe contaminação, mas o número de contaminados reduziu, bem como também, apesar de termos pessoas que morreram, mas nós temos um número muito maior de pessoas que foram curadas. Então, o que nós precisamos ter nesse momento é cuidado. Se cada um tiver cuidado consigo, e essa foi a ideia que eu tive, junto com, inclusive, pessoas do setor que reuniram comigo, para que a gente conseguisse abrir, e eles falaram, nos deu uma chance de podermos trabalhar, os músicos, por exemplo, falaram para mim, nos deu uma chance, porque no primeiro decreto eles não respeitaram a questão do uso da proteção, né, de acrílico, como está no decreto. Então eles pediram uma chance para poder começarem o seu trabalho, recomeçarem as suas vidas, né, e sair desse sofrimento. Então isso foi trabalhado junto com a equipe e a gente crê que vai ter um controle, vamos manter o controle da contaminação. Até porque essa flexibilização que nós fizemos agora, ela é justamente para poder garantir o sustento das pessoas que nesse momento estão necessitando. Por isso do PROAMP, por isso do amparo, por isso a questão da merenda, por isso a questão do aumento do número de vagas. Graças a Deus estamos reduzindo a fila do contágio e isso eu acredito que se deve também à postura da população que está tendendo, na sua maioria, a mudar o comportamento, como todos nós estamos aqui, com o uso da máscara. Ok? Pode deixar fazer, pode fazer. Governador, havendo um aumento, né, nesses casos, nos próximos 14, 15 dias, esse decreto muda novamente? Aí é que está o detalhe. O decreto, ele já é flexível por si só, né? Então, cai o número de contágio, cai o número de óbitos, aumenta o número de vagas. Então, ele tem um cálculo ali que nos permite fazer essa flexibilização praticamente que automática, né? Então, nós vamos, sim, mas eu acredito que não vai ser necessário. A minha esperança é que nós consigamos, com o número de vacinas chegando e com o número de pessoas mantendo os cuidados, a gente reduzir
o número de contagem. Prometo que é a última. Como jornalista, a gente sabe que uma das principais barreiras é a própria população, principalmente Zona Leste e Zona Sul, onde é gigantesco esses casos. Essa fiscalização na região central ela acontece de forma muito intensa, principalmente nos bares e restaurantes dessa região. Mas, percorrendo os plantões Zona Leste e Zona Sul, são bares lotados com festa. Intensificará durante esse período? A tua pergunta é muito importante, porque eu aproveito esse momento, perante todas as emissoras de TV e rádio aqui presentes, para fazer um pedido a toda a população, aos donos de bares. Nós estamos flexibilizando para poder atender o pedido dos senhores. Então, o que eu peço é que todos nós sejamos conscientes e possamos estar cobrando, seguindo o horário, seguindo o número de pessoas que estão dentro dos seus estabelecimentos, para que nós possamos manter todos abertos. E se isso acontecer, vai ter sim a fiscalização. Se isso acontecer, não haverá necessidade de nenhum estabelecimento estar sofrendo algum tipo de sanção. Então, a corporação, o bombeiro, né, vai continuar agindo, porque nós precisamos salvar vidas, mas também precisamos manter os comércios, né? Ou precisamos manter os comércios, mas precisamos também salvar vidas, ok? Obrigado. Próxima pergunta, TV Meridional, a Karine. Pode pular? 4. É a 5 TV, Ciene Caxinauá. Bom dia a todos. A minha pergunta ela vai direcionada à Guajará-Mirim, lá do Marco Hospital, né? Mas a gente tem visto, principalmente na CB, muitas reclamações, denúncias da população de Guajará-Mirim. Tem o governo do Estado, a Secretaria de Saúde, tem alguma providência ou algo para falar com a população de Guajará-Mirim? Como está a situação em relação à falta de profissionais da saúde lá? Guajará-Mirim, o hospital é da prefeitura. Eu vou te responder, mas a pergunta deveria ser direcionada para a prefeitura de Guajará. A gente não tem hospital do estado. E Guajará-Mirim é o município mais ajudado pelo estado de Rondônia de todos. É o único município, nós já fizemos lá 2 drive-thrus, nós já levamos equipes com médicos, enfermeiros, vários profissionais para dar treinamento para os profissionais lá, para ajudar. Já levamos medicamentos, equipamentos. O governador Marcos Rocha esteve lá várias vezes no ano passado e esse ano com a gente, entregando esses equipamentos. Mas essa questão de Guajará-Mirim é uma questão municipal. É a prefeitura que tem que cuidar dessas situações e o Estado ajuda sim, mas o Estado não tem como assumir as 52 prefeituras. Cada um tem que fazer a sua parte. A gente tem que entender que tem o nível de competência municipal, estadual e federal. E repito, Guajará-Mirim é o município mais ajudado. Inclusive tem vários profissionais de saúde que trabalham em Guajará-Mirim, médicos, enfermeiros, técnicos, que são do Estado e são bancados pelo Estado. É o Estado que custeia o pagamento de salários desses servidores há muito tempo. Então, todas as vezes que Guajará-Mirim pede socorro para a gente, pensando na população, o governador Marcos Rocha determina que a gente vai e ajude. Mas também a gente tem que entender que o poder público municipal tem que fazer a sua parte e tem que cumprir com o seu papel, inclusive constitucional, para atender os seus munícipes. Próxima pergunta, TV Alamanda, o Sérgio Gomes. Bom dia. Só desculpa os colegas, eu uma pequena frase do palco anterior. Minha pergunta é sobre a questão do Sérgio Gomes da TV Alamanda, SBT Rondônia. Pergunta sobre essa questão da CPI do Senado. E aí está com a atenção de investigar governadores e prefeitos. O que o senhor tem a dizer a todos nós? A sua pergunta é bastante pertinente e é algo que a gente toma cuidado, não porque vai ter CPI, né, ou porque vai ter investigação em si. A gente toma cuidado porque, como eu disse aqui no início da entrevista, a gente precisa tratar os recursos públicos com respeito, né, tratar os recursos públicos da forma que eles devem ser tratados, porque são públicos. Então, o Estado de Rondônia recebeu recursos do governo federal e o Senado ele pode investigar aquilo que se trata ao governo federal, os recursos reencaminhados pelo governo federal. E o Estado recebeu grandes recursos do governo federal, e quando o presidente Bolsonaro disse lá
nós encaminhamos, o governo federal encaminhou muitos recursos para todos os estados. Rondônia também recebeu muitos recursos do governo federal. O presidente Bolsonaro falou a verdade. E o que nós fizemos? Nós adotamos os procedimentos, vários desses recursos foram diretamente para as famílias, né, desses recursos que chegaram, não passou pelo estado de Rondônia, mas beneficiou o estado de Rondônia no sentido que fez com que o comércio pudesse girar, com que os recursos, esses R$600 que chegou a cada uma das famílias, pôde ser trabalhado, foi usado nos comércios e assim acabou beneficiando a população do estado, nosso estado de Rondônia. E também o governo federal encaminhou recursos para tratamento direto da Covid-19, para poder impedir o avanço da Covid-19. Então, esses cerca de 400 milhões para essa finalidade Covid-19, nós usamos cada centavo exatamente no combate da Covid-19, fora os outros milhões de reais do próprio Estado, que também foram utilizados para essa finalidade. Lembrando que em 2019, eu falei que nós estávamos com uma limitação de orçamento e financeiro para poder utilizar. Nós não tínhamos mesmo. Por isso que a imprensa dizia, e com razão, que a tendência seria o Estado de Rondônia não ter recurso para pagar a folha. Mas nós conseguimos honrar a folha de pagamento dos servidores até hoje, e vamos honrar até o final do governo. E no ano de 2019, que nós estávamos sem nada para poder garantir isso, com as economias que fizemos, nós conseguimos garantir a folha de pagamento. E além disso, nós entramos no ano de 2020 com um superávit de 370 milhões de reais. Então, esses 370 milhões de reais que eu já iria de imediato aplicar somente na infraestrutura, nós tivemos também que utilizá-los em grande quantidade para poder tanto comprar o hospital de campanha, quanto para comprar os testes rápidos, para comprar seringas futuras para as vacinas. A gente fez tudo antecipado para comprar máscaras, comprar EPIs e também usamos recursos para poder fazer transporte de doentes para outros estados. Nós locamos várias aeronaves para poder levar 1, 2 pessoas. Cada vida é importante para a gente, para poder levar para esses estados. O governo federal também nos apoiou com avião para condução de pessoas que estavam acometidas da doença, que, como eles estavam levando pessoas de problemas mais graves, mais leves, né, a moderados, então o beneficiário diretamente, se nós fôssemos agir, seria a prefeitura, né, eles estão nas UPAs, mas nós, nas unidades dos municípios. Mas para a gente é importante, porque independente disso, são vidas de rondonienses precisando de apoio. Então, na época eu falei, inclusive com o ministro, não importa que seja das UTIs do Estado, mas se puder levar pessoas para que não se agravem, então para a gente é muito importante. Então levaram pessoas, a maioria aqui do município de Porto Velho, né, que foram para outras cidades. Então, uma coisa eu quero deixar claro, e respondendo agora diretamente à sua pergunta, é importante, se vai haver investigação em relação ao nosso presidente, ao governo federal, os recursos que foram utilizados, como foi utilizado, então também deve haver investigação em relação aos governos do Estado, às prefeituras, para que possa tratar a todos com igualdade, e é isso que eu acredito. Aqui nós já fizemos todo o levantamento devido e todos os recursos foram utilizados para a finalidade, inclusive os recursos encaminhados pelo governo federal foram utilizados para a finalidade que se destinam. Então a gente está tranquilo, estamos equilibrados aqui e seguros, né, que as nossas contas estão ok. Ok? Obrigado. Todos esclarecidos, senhoras e senhores, mais alguma pergunta? Todos ok? Só fazer um complemento.
Só para complementar a pergunta que fizeram sobre o Guajará-Mirim, a Caxinauá, Guajará-Mirim jamais ficará desassistida pelo governo do estado de Rondônia. Nós ajudamos e vamos continuar ajudando. Entretanto, a gente precisa ver o poder municipal também fazendo a parte deles. Mas o governador Marcos Rocha sempre fala, ajuda todos os municípios que estiverem em dificuldade. E nós já fizemos isso poucos dias atrás, a equipe nossa se deslocou para lá, ficou com médicos, enfermeiros, treinando o pessoal, organizando fluxos, ensinando como fazer alguns procedimentos, cuidar de ventiladores, pacientes graves e etc. Jamais deixaremos nenhum município descoberto sem a ajuda do governo do estado de Rondônia. Senhoras e senhores, esta coletiva está encerrada. O governo do estado de Rondônia agradece a sua